Provavelmente você conhece alguém que já apostou em bets. E isto não é estranho, porque dados mostram que cerca de 27 milhões de brasileiros já realizaram alguma aposta. Bom, e o que são bets afinal? O termo bets, ele vem do inglês, que significa aposta, e há diversas modalidades. Há as apostas esportivas, por exemplo, que estão muito em vigor agora na época da Copa, e há também os jogos de azar. Dentre eles, o mais conhecido talvez seja o tigrinho. Porém, independente de qual seja a modalidade, o algoritmo ele não foi criado e a estrutura não foi arquitetada para que nós, pessoas físicas, ganhemos, que nós melhoremos de vida. Pelo contrário, como toda a empresa, ela visa os lucros. Bom, e por que as pessoas geralmente começam a jogar? Há diversos públicos, mas o primeiro é o público que geralmente começa a jogar apenas com a intenção de ver como é, de ver como funciona. Há um outro público que realmente já começa com a intenção de fazer uma renda extra. E há um terceiro público ainda que já está em uma situação financeira difícil e começa a jogar com a intenção de melhorar de vida. Independente de qual seja a intenção do início, a consequência geralmente é a mesma. A pessoa fica em uma situação precária, tem prejuízos não apenas financeiros, mas também no relacionamento e na saúde mental. Ontem eu escutei um podcast de uma psiquiatra que relatou que ela precisou fazer diversas internações psiquiátricas e, além disso, infelizmente, teve um que se suicidou. Ele começou a jogar, entrou em dificuldades, pegou o dinheiro emprestado com o agiota, que começou a ameaçar a sua família, e ele não viu outra solução a não ser esta. Então, eu estou trazendo esse dado apenas para evidenciar que não, isso não é brincadeira. E há um outro dado muito interessante e preocupante ao mesmo tempo. 63% do público total que joga, eles são famílias que têm até 2 salários mínimos. Então, quem joga as apostas online, a maioria esmagadora não são pessoas já ricas, são pessoas que estão em situações de muita vulnerabilidade social. Há outro dado que mostra que milhões foram tirados da Bolsa Família para realizar as apostas. Bom, e como é que as pessoas têm acesso à divulgação das bets? A primeira delas, eu acredito que uma das mais eficazes, é através dos influencers. A outra é através dos próprios anúncios do YouTube. E agora, como nós temos visto muito durante a Copa, durante as transmissões dos jogos. As casas de apostas têm patrocinado grande parte dos jogos, dos jogadores, por exemplo, a Cazé TV, 19 milhões de pessoas sendo expostas simultaneamente a um convite de apostas online. E, por exemplo, vamos pegar a questão dos influencers. Muitas vezes, os influencers que têm mais seguidores, coisas de 30 milhões, 40 milhões, são aqueles que aceitam fazer a divulgação. E nós, público, muitas vezes podemos pensar, não, aquele influenciador, ele nunca divulgaria algo que me prejudicaria. Acontece que divulgaria sim. Alguns já expuseram que eles recebem milhões para que realizem a divulgação. E como eu já disse anteriormente, se eu não tiver dito, que fique agora esclarecido, as casas de apostas, elas não são ONGs, elas não são instituições filantrópicas, elas são uma empresa que visam o lucro. Então, a partir do momento que você que joga perde, alguém ganha com isso. E realmente, literalmente, tem algumas formas de eles ganharem, mas uma delas é: se você que jogou através do meu link perder dinheiro, eu vou ganhar aquilo que você perdeu. Então, não há outra saída a não ser a casa sempre ganha e quem joga sempre vai ficar com ônus. E por que as pessoas então não param de jogar? Essas pessoas, por exemplo, que estão tendo prejuízos. O nosso cérebro ele foi desenvolvido para aprender comportamentos que aumentam as nossas chances de sobrevivência. E conforme nós vamos nos expondo a situações, por exemplo, estou com fome e preciso conseguir comida, eu estou com sono, preciso dormir, estou com sede, preciso beber água, ele vai liberando diversos neurotransmissores, dentre eles a famosa dopamina.
Acontece que nós sempre relacionamos a dopamina ao prazer, o que na verdade é um pouco errado. Por quê? Estudos mostram que a dopamina ela é muito mais ativada em relação à expectativa. Então, não é necessariamente o fato de você ganhar, mas é a questão de você ter a expectativa de que você vai ganhar. E se você já viu alguns relatos ou já viu como que funciona o jogo, você começa a ficar no nível de entretenimento que você não percebe, mas tudo isso está acontecendo aqui. Um dos jogos você precisa fazer com que a fileira fique com os 3 símbolos iguais. Aí chega em um momento que você fica com 2 símbolos iguais. Então você fica com a expectativa de que da próxima vez serão os 3 símbolos. E aí, em um momento, ok, você conseguirá os 3 símbolos e você vai ganhar. E aí você pensa, então se eu ganhei dessa vez, eu vou ganhar da próxima também. E tudo isso, aos poucos, vai ficando inconsciente. Você vai fazendo sem você perceber. Um outro fenômeno psicológico que se chama reforço intermitente, que é exatamente isso que eu acabei de explicar. Você ganhar em um momento e não saber quando você vai ganhar de novo, mas saber que tem essa possibilidade, faz com que você fique em um looping, onde você não consegue parar de jogar. Comportamentos em que você não sabe quando você vai ganhar, mas que em algum momento você vai, eles são muito reforçados e difíceis de serem depois desfeitos. E quando é que isso começa a se tornar um problema? Quando a pessoa não consegue mais parar, quando ela começa a ficar ansiosa, quando em todo momento livre ela pega para jogar. De repente, ela começa a colocar a sua situação financeira em risco. Ela começa a postar valores cada vez mais altos. Ela começa a receber talvez um alerta do seu esposo, da sua esposa, e ela não consegue mesmo assim atender. Ela fala, não, essa será a última vez, mas ela não consegue vencer a si mesma, porque já saiu de seu controle. Isso já se tornou uma dependência. Vale ressaltar que não são todas as pessoas que jogam que desenvolverão essa dependência. Porém, não há como a gente saber quem desenvolverá e quem não desenvolverá. Então, a forma mais eficaz disso acontecer é não jogue, não aposte. Se você está em uma situação financeira difícil, se você está precisando de uma renda extra, faça pelos meios já conhecidos. Não caia nessa de que será um dinheiro fácil, de que será uma quantia grande de dinheiro, de que você mudará de vida. Porque os dados mostram o contrário. As pessoas estão perdendo a casa, não uma das casas. Não, ela está perdendo a única casa que ela tem. Muitas, elas estão ficando em depressão, muitas estão infelizmente precisando ser internadas, outras estão tirando a própria vida. Você dá apenas uma pesquisada no Google ou no YouTube, quantos relatos de pessoas que perderam milhares de reais. Então, contra fatos não há argumentos. Você pode conhecer alguém que mostre que mudou de vida com isso, mas por trás há toda uma estratégia. Muitas vezes, essas pessoas que divulgam, como eu já disse, elas ganham em cima da sua perca. E muitos ainda divulgam mostrando uma realidade que elas vivem na qual não veio dos jogos, entende? Então, nem tudo que parece é. Vamos lá. Vamos supor que você esteja já nessa situação de dependência ou você conhece alguém que está. Como é que nós podemos ajudá-la? Bom, há profissionais que podem te ajudar com isso. A dependência de jogos, ela tem que ser entendida como uma doença, entende? Como eu já expliquei há alguns minutos atrás, não é algo que, depois de um certo tempo, depende da pessoa. Vou fazer essa comparação sim, porque o nosso cérebro usa mecanismos muito semelhantes ao uso de drogas, ou até mesmo ao etilismo. Chega em um certo momento que não depende mais da pessoa, entende? Então, se ela não tiver um tratamento e um acompanhamento profissional, ela não conseguirá seguir em frente. Então, há psicólogos e psiquiatras que podem ajudar com essa questão. Não tenho condição de pagar por esse tratamento. Então, você vai até um CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Lá tem psicólogos e tem psiquiatra. E você conseguirá um apoio emocional. Será necessário realizar toda uma mudança de ambiente, e ambiente entende-se tanto físico quanto online.
E muitas vezes, caso a pessoa já tenha alguma comorbidade, algum traço de personalidade que induz mais a impulsividade, por exemplo, é até necessário entrar com medicação. Então, vai muito além disso, cada caso vai ser analisado de uma forma diferente, mas a questão é: entenda esse problema como de fato um problema. Então, busque por ajuda, não passe por isso sozinho e também não tente resolver isto da forma que você talvez tenha até cogitado. Por mais difícil que esteja a situação, não desista. Busque por apoio, ok? E caso você não tenha jogado ainda, mas às vezes cogita isso, por favor, não faça isso. O prejuízo será muito maior e você ficará em uma situação mais difícil do que você já está. Todo dinheiro que vem fácil, desconfie, porque na verdade ele não vem. A promessa é que venha, mas se ele vier, a consequência será grande e virá junto, ok? Então eu espero que você tenha gostado e compartilhe este vídeo com quem você achar necessário. Se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e até a próxima!